Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. O assunto de hoje é backup. Eu estou tentando chegar na melhor forma, na mais segura de manter os meus dados por aqui, mas gostaria de comentar algumas notícias que eu vi esse dia de problemas com, seja HD, seja com serviços na nuvem, e o que eu estou pensando aí nesses últimos tempos, qual é a melhor forma de manter os dados seguros e protegidos e de ter a garantia, né? Garantia 100% ninguém tem, mas pelo menos uma certa garantia de que os seus dados vão estar protegidos e muito bem salvos. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, vamos lá. Primeiro para as notícias, tá? Algumas notícias que me chamaram a atenção esses dias. Primeiro, essa notícia aqui do Tudo Celular: fim do HD, vida útil de discos rígidos caiu para menos de 3 anos sem defeito, de acordo com uma pesquisa. Então aqui tem toda essa história, né? Tô deixando ali em cima, né, para vocês procurarem essa pauta para ler com calma lá no Tudo Celular. Mas, de forma resumida, a Secure Data Recovery, que é uma empresa especializada na recuperação de dados de unidades de armazenamento, de HDs corrompidos, divulgou uma pesquisa. E nessa pesquisa, eles estão dizendo o seguinte, que a vida do HD está diminuindo, tá? Então, aqui eles fazem uma avaliação, né, de cada unidade de HD que foi enviado e quanto tempo para reparo e quanto tempo demorou, né, para ela funcionar sem ter um problema. Então, aqui está em números de horas, e esses números de horas chegam naqueles 2 anos ali. Quanto que eles falam aqui? 3 anos, né? 2 anos e 10 meses, mais ou menos, tá? Ali, ó, 2 anos e 10 meses. Então, aqui, o número de setores danificados, que é realmente muito pequeno, se for ver, né? Aqui até eles comentam, né, que a média de setores de mau funcionamento foi de 1.500, chegando aqui um pico de 3.348, o Seagate que eu tenho aqui em casa 2.600, o Western Digital que eu já tive 628, que é bem pouquinho, mas é o que eles falam aqui. Cabe lembrar que a quantidade de setores de um HD de 1 tera é cerca de 2 bilhões, tá? Então você ter uma quantidade de setores danificados desse tamanho não é tão grande, mas aquela história. Depende do dado que está nesse setor danificado, pode ser um problema imenso e com o tempo a coisa pode piorar, tá? Então essa é a primeira notícia. A segunda notícia aqui que saiu no Mac Magazine: uma empresa foi paralisada após a perda total das fotos no iCloud. Lembrando que a iCloud é um serviço da Apple que roda no Google. Não sei, provavelmente foi um problema de software aqui, tá? Mas era uma microempresa e eles perderam absolutamente tudo o que eles tinham. 6.000 fotos e centenas de vídeos. Tá? Então, a questão aqui, né, é manter um backup físico. Aqui o manual do usuário do meu xará, Rodrigo, eles contam essa mesma história, e é aquela história que ele colocou muito bem colocado aqui: serviço de armazenamento de dados na nuvem não é backup. Então veja que interessante, tá? Então esse cara perdeu tudo, foi uma perda gigante. E aqui o interessante é o seguinte, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, tá? Olha só, a perda das memórias da minha vida inteira e dezenas de milhares de dólares de propriedade intelectual é uma das experiências mais devastadoras da minha vida. O cara perdeu realmente tudo. E aqui o Rodrigo colocou os termos do iCloud. Olha só, são aquelas letras miúdas que ninguém lê, tá? O usuário é responsável por fazer backup no próprio computador ou em outro dispositivo de documentos importantes, imagens ou outro conteúdo que armazene ou acesse através do serviço. A Apple usará habilidades razoáveis e terá o devido cuidado na prestação de serviço, mas não garante nem assegura que qualquer conteúdo que você possa vir a armazenar ou acessar através do serviço não estará sujeito a danos, corrupção nem perdas não intencional, tá? Então, gente,
complicado isso, complicadíssimo. Isso aqui ninguém lê e muita gente mete todo o conteúdo, toda uma vida de dados na nuvem. E aquela história, claro, vale a pena de repente colocar metade no iCloud, metade na OneDrive, seja nuvem do Google ou da Microsoft, para poder quebrar um pouco, diminuir o risco de perda, mas ele sempre vai existir. Então, quais são as dicas de ouro aí para resolver esse problema, para não ter nenhum risco de perda? Bom, primeira coisa está aqui, ó. O que eu estou fazendo? Eu tenho um HD aqui de 4 teras e esse HD eu já estou chegando no finalzinho dele, ele está com uns 500 GB, 600 GB e agora esse HD já tem alguns anos de uso, nesse finalzinho ele fica lento e sabe quando você ouve uns cliquezinhos meio esquisitos? Somente quando ele está cheio ele fica assim, é um HD da Seagate, tá? Aqui nessa capinha genérica aqui eu tenho 2 teras de um SSD da Kingston. Então, o que eu tenho feito que hoje, para mim, tem resolvido o problema e eu tenho me sentido razoavelmente seguro? Eu tenho mantido na nuvem, primeiro ponto, né? Eu mantenho na nuvem, vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu tenho documentos na nuvem da Apple e também, ó, aqui eu tenho documentos que eu mantenho, deixa eu tentar focar aqui, né? Eu mantenho no Google Drive está aqui, e mantenho também no iCloud. Então eu tenho 2 nuvens com os documentos que são mais importantes para mim, que é esse lote todo aí que eu estou mostrando para vocês, e mais fotos e vídeos pessoais, tá? Fotos e vídeos de família. E estes mesmos arquivos que estão nessas 2 nuvens diferentes, eu mantenho nesse HD de 4 teras, que eu já estou começando a perder a confiança nele, então eu procuro não depender somente dele. Mantenho nele e mantenho nesse SSD de 2 teras da Kingston. A taxa de erros e falhas de SSDs, eu já comentei aqui com vocês, tem pesquisa publicada, tem vídeo aqui no canal, é menor do que dos HDs, tá? Então, nos últimos tempos eu tenho me sentido muito mais seguro, além de ser mais rápido, além de ser, claro, é mais caro, além de ser mais rápido, é mais seguro, tem uma taxa de erros menor. Então, como no geral muitos desses arquivos aqui que eu mostrei para vocês são arquivos fixos, eu não vou ficar mexendo nisso toda hora. Então eu acho que a chance de dar problema no SSD é bem menor e tem sido aí a forma que eu encontrei de resolver o problema. Então, 2 nuvens, eu sei que é um exagero, né? Mas 2 nuvens de backup com esses mesmos arquivos e mais 2 armazenamentos físicos, né, que ficam aqui em casa. Então eu me sinto seguro assim. Ainda fotos e vídeos e os arquivos pessoais, eu ainda tenho um terceiro HD que eu mantenho com esses arquivos, mas aí é um excesso, é porque sobrou um HD aqui, eu atualizei máquina, tudo acabou sobrando HD, então não ia dar para ninguém, não ia vender, na época eu precisava de um backup e acabei usando esse HD, que é um HD de 2 teras, então ainda tem mais esse outro HD. Mas é isso, gente, é usar meio nuvem e meio HD e SSD. Tem sido a melhor forma, a forma que pelo menos eu me sinto mais seguro e acho que o risco de dar problema reduz consideravelmente. Bom, pessoal, então é isso. Eu acho que não tem solução perfeita, mas eu sinto que dessa forma eu estou bem próximo de ficar o mais seguro possível. Obviamente, eu já tive relatos de pessoas que me acompanhavam desde o tempo do blog, né, do rodrigostoledo.com, de pessoas, 2 casos me marcaram bastante. Um cara que pegou fogo na casa dele e ele perdeu os HDs que ele tinha em casa e perdeu toda a vida, né? Arquivos e fotos de família, fotos da criança, do filho, tudo. Então foi uma perda inestimável. E de um outro rapaz que ele foi roubado. A casa foi roubada e ele perdeu os HDs nesse roubo. Então, dessa forma como hoje eu estou me estruturando, eu me sinto seguro, inclusive para esse tipo de evento. Por quê? O conteúdo desse HD e desse SSD também está na nuvem. Então aquela história, se der um problema na nuvem, eu tenho o arquivo
físico aqui em casa. Se der problema nesse arquivo físico, eu tenho a nuvem como backup, aí eu faço download para novos HDs e SSDs. Então, eu acho que assim, seria uma tragédia incrível e um azar sem tamanho se desse problema na nuvem, nas duas nuvens ainda, e ao mesmo tempo eu perdesse os HDs, aí, gente, não tem o que fazer. Aí, acho que era para acontecer, era para perder mesmo, mas assim, a chance disso acontecer é muito remota, então hoje eu me sinto bem seguro com esse tipo de solução híbrida, vamos chamar, né? Que é meio nuvem, mas meio mundo físico também, tá bom? Então é isso, pessoal. Grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.